Hoje o Viva Saúde está em clima de comemoração e a gente vai entender melhor por quê. Não saia daí, nós já estamos no ar. O Viva Saúde de hoje inicia em clima de comemoração porque estamos completando um ano de programação. A gente quer agradecer a sua audiência, você que compartilhou o nosso conteúdo, continue compartilhando para que mais e mais pessoas tenham acesso à informação e qualidade de vida. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, e a gente vai iniciar então com eles uma segunda temporada, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Na edição de hoje, que inicia novembro, falando então de prevenção, falando de qualidade de vida, a gente vai conversar sobre a saúde da mulher. A gente saiu do Outubro Rosa, um mês focado na prevenção e na saúde da mulher, e vamos continuar conversando sobre esse tema com dois especialistas, e ao longo da conversa a gente com certeza vai ter muita informação de qualidade. Quero apresentar aqui então os nossos convidados. Dr. Leandro Gugel, médico ginecologista e também especialista em cirurgias minimamente invasivas. Seja bem-vindo, doutor, Obrigado. Mais uma vez ao Viva Saúde. E também o doutor Rodrigo Lenhart, médico ginecologista e mastologista. Muito bem-vindo, doutor. A primeira vez aqui no Viva Saúde. Muito obrigado, Elke, pelo teu convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A gente vai conversar, então, sobre a saúde da mulher, como eu iniciei, né, abrindo o nosso primeiro bloco. Por quê? Porque a gente vem do Outubro Rosa, já entramos em novembro, né? Inclusive, Novembro Azul é um mês de prevenção e qualidade de vida do homem, porque ele é influenciado também pela mulher, né? Com certeza. Que tem já esse hábito de se cuidar. Eu quero começar perguntando para os dois. Qual foi a percepção de vocês com a campanha desse ano? Assim, o que vocês puderam perceber no consultório, na relação com as pacientes de vocês, né, em áreas diferentes, mas também em algum momento tem algo em comum, né? Como que vocês perceberam a campanha desse ano? Bom, nos últimos anos, em virtude da pandemia, a procura pelos exames preventivos diminuiu bastante. Então, a gente se deparou, no decorrer desses anos, com doenças mais avançadas, né? Principalmente nas doenças da mama. Nesse ano, 2022, voltamos à normalidade. Então, a gente viu uma adesão maior, né? As pacientes procurando já desde o início do ano fazer os seus exames preventivos, cuidar da sua saúde como geral. A gente realmente, com a pandemia, a gente teve uma baixa na procura, né, de exames. As pessoas ficaram mais restritas às suas casas, por medo, e houve um acréscimo no número de cânceres, né, em geral. E a gente nota, né, que com as campanhas, a campanha voltou bem, né? Outubro Rosa sempre foi uma campanha muito trabalhada, né? E a gente vê essa resposta no consultório. A gente vê que a paciente feminina é muito dedicada. Ela entra busca isso, ela entra na campanha, ela corre atrás. Ela tem essa iniciativa, assim, ninguém precisa puxar ela vai eu acho procura isso. Exato, eu acho que isso ajuda, já vem, né, desde sempre na mulher, pela questão da rotina, né, que ela começa lá na adolescência procurando seu ginecologista, que acaba sendo digamos, o médico clínico geral da mulher, né, porque muito ele absorve e às vezes o que ele não consegue ele acaba direcionando a outro colega, né, mas eu acho que a campanha da mama, o Outubro Rosa, ela é um exemplo entre as campanhas, né? Agora a gente tem o Novembro Azul aí relacionado à próstata, né? O homem é um pouquinho mais arredio, né, na questão das campanhas e em questões também de cuidados médicos. Pelo menos a gente não lida tanto com o público masculino, mas não Sim. tem a mesmo
A adesão às campanhas, né? Mas a campanha, ela anualmente, ela consegue gradativamente atrair o público, né? Eu acho que o Outubro Rosa tem bastante tempo, além do fato da mulher realmente ela ter isso aculturado, né? A mãe passa para a filha, que passa para sua filha, enfim, né? Mas interessante saber que depois da pandemia, então as mulheres estão buscando, né, essa prevenção. Quando a gente fala de um ano de intervalo, muitas mulheres podem estar pensando, mas um ano passa super rápido, não acontece nada, né? E aí vocês me colocam aqui pra gente que há uma diferença, né, de um ano para o outro. Assim, pode evoluir um câncer, pode aparecer um câncer que já está no estágio mais avançado. Isso é assim mesmo? Com certeza. Em específico, com relação à mama, existe um tipo de câncer. Na verdade, ele não é um subtipo, mas é uma situação que nós chamamos de câncer de intervalo. Então, a paciente faz os exames todos preventivos, consulta, faz o exame físico, a mamografia, tudo normal. E mesmo no intervalo inferior a um ano, ela ainda não teria que repetir os exames, ela ainda pode apresentar a doença, né? O Brasil ele tem uma característica diferente dos demais países. Nós temos uma incidência de câncer de mama muito grande em mulheres jovens, em mulheres abaixo dos 50 anos de idade. E nessa faixa etária, o câncer, geralmente tem um perfil mais agressivo. Então, os nódulos eles crescem, se desenvolvem mais rápido. Então, nessa população é bem comum não, mas acontece às vezes de fazer os exames e em um intervalo menor de um ano apresentar a doença, sendo que os exames anteriores estavam todos normais. Isso é uma característica da mulher brasileira? É uma característica da população brasileira. Nós temos 40% dos cânceres registrados no Brasil em mulheres abaixo dos 50 anos de idade. É mesmo? E a que se deve isso? Nós não sabemos a real causa, né? É uma característica da nossa população. Porque o câncer ele está muito ligado também, claro que tem a questão genética, enfim, né? Mas aos hábitos de vida, né? Ao que a alimentação, a prática de atividade física. Como é que é isso, doutora? Assim, percebe que as mulheres também estão buscando a prevenção nesse aspecto da qualidade de vida ou elas preferem focar nos exames, no atendimento médico? Não, eu acho que atualmente as mulheres estão muito focadas assim na medicina como um todo, né? Na questão alimentar, na questão de buscar uma atividade física, um hobby que auxilie além dos cuidados médicos, das rotinas, né? Eu acho que ela está bem focada nisso. Até o Rodrigo, que é especialista em mastro, ele pode falar. A gente tem algumas raças de judeus também que têm uma incidência maior de câncer. E não sei se também a questão da prevalência entre raça negra, raça branca se mantém, ou a gente tem uma estatística alterada, né? Porque o nosso povo tem uma miscigenação muito grande. É verdade, pode ser um fator. Né? Eu não sou um especialista nessa área, né? Mas fiquei aqui pensando algum motivo que pudesse levar. Alimentação, é óbvio que, né, os hábitos. O câncer de mama ele é uma doença multifatorial. São vários fatores que podem se somando durante a vida para daí então determinar a presença da doença. Existem aqueles fatores que nós chamamos modificáveis, e aí sim, então a prática de exercício, a manutenção do peso dentro do ideal, o ideal seria abaixo do IMC 25, cada 5 quilogramas por metro quadrado que se aumenta, a gente aumenta o índice, a chance de ter câncer em 10%. Né? Então, o Brasil hoje tem uma estimativa de quase 70% da população adulta obeso ou sobrepeso. É importante focar, né, na saúde preventiva e aí então os hábitos saudáveis, a alimentação saudável, prática de esporte, né, exercício físico, diminuir o consumo de gordura, principalmente gordura animal, comida industrializada, né, o que a gente chama
as comidas ricas em calorias, o açúcar, principalmente bebida adoçada, cigarro, o consumo de álcool. Para a mulher, mais de 2 drinks ao dia, né? Então, uma latinha e meia, quase 2 de cerveja, já aumenta o risco para câncer de mama de forma substancial. É mesmo, doutor? E o cigarro também. A amamentação é um fator protetor, né? A mama, ela é uma glândula que ela só completa o seu desenvolvimento a partir da amamentação. Então, ela amadurece durante o processo de gestação, mas ela completa esse amadurecimento durante a amamentação. Então, quanto mais longos os períodos de amamentação, né, e quanto mais jovem a mulher engravidar pela primeira vez, principalmente se ela consegue engravidar abaixo dos 30 anos, isso seriam fatores protetores, né, contra o câncer de mama. E a gente sabe que o quão difícil é amamentar, né? A mulher pode responder muito bem isso, né? Porque é um fantástico a amamentação, mas muitas chegam lá achando bonito, mas é um processo bem difícil, né? Persistência de manter às vezes 1 ano, 2 anos amamentando, por questões de que você precisa estar disponível, né? Então tem toda a legislação trabalhista para isso, né? Que parece que andou mudando alguma coisa ou vai mudar. E também... Isso influencia, sim. E também a questão de que ela tem que querer, né? Ela tem que se dispor, porque o início da amamentação é muito difícil. Às vezes, acho que o início o trauma na mama... Passou daquela fase inicial, parece que... São 2 pessoas aprendendo juntas, né? É o bebê que está aprendendo a mamar e muitas vezes na primeira mãe ela está aprendendo também a oferecer o peito. Essa questão da amamentação, eu queria até fazer mais uma pergunta sobre isso, porque assim, eu estava vendo um dado de que, eu não sei se está correto, mas a cada 1 ano de amamentação diminui em 4% o risco de câncer de mama. Isso é assim mesmo? Não é tão preciso, talvez. Nós não temos estudos assim muito homogêneos e que acompanhem pacientes por longos períodos, né? Mas a gente acredita que seja em torno disso, 2 a 3% a cada ano. A gente consegue reduzir essa incidência. Um motivo a mais porque já tem vários benefícios ali envolvidos, e aí tem a questão da persistência, da vontade, né? De se determinar e querer passar por esse processo. A vida, os hábitos modernos, né? Voltar rápido ao trabalho, enfim, a mulher às vezes acaba deixando a maternidade para uma idade um pouco mais avançada, então tudo isso se soma e realmente não é fácil, né? Você acordar 2, 3 vezes à noite, no outro dia ter que rodar, manter a rotina é difícil. Mas a gente tenta estimular. É um desafio, mas é interessante trazer informações como essa, porque pode ser um motivador a mais, né? Com certeza. Eu acho que quem nos escuta também, puxa, então não sou eu que acho difícil ou estou com dificuldade de amamentar, né? Essa é uma dificuldade meio que de geral no início, né? De todo processo. Tem uma forma, claro que a gente, o foco da conversa não é esse, né? Mas já que tocamos nesse assunto, né? E falando assim, de uma maneira bem resumida, objetiva, tem uma maneira de contribuir com essas mães que ou estão vão ter os seus bebês ou já estão nessa fase e podem querer, né? A partir dessa conversa, eu quero então tentar, né? Tem uma maneira de ser menos desafiador isso? Alguma dica? Hoje já temos gente que se dedica a ajudar essas mães a amamentar, né? Então, eu conheço 2 ou 3 fonos que auxiliam muito nessa situação. Então, hoje a mulher tem como se preparar, né, de uma forma mais adequada para enfrentar esse caminho que é um pouquinho difícil, esse início, né? Depois ela tira de letra e vai embora, né? Mas hoje sim, a gente já tem profissionais que vão ajudar elas nisso, né? E muitas vezes a gente já vai recomendando até
durante o pré-natal, né? Aí vai explicando das dificuldades de dar amamentação. Sim. Doutor, falando um pouco de uma outra doença que acomete muitas mulheres, e já que a gente está falando de saúde da mulher, né? E a tua atuação muito presente, muito forte na questão da endometriose, nos tratamentos de endometriose. E cada vez mais, que bom, tem se falado sobre isso, né? Depois que veio para a mídia com uma artista, uma celebridade, né? Uma cantora famosa, que foi a Anitta, né? Que passou por isso, parece que mais mulheres passaram a ficar atentas e não negligenciar a sua dor, né? Então, a endometriose, para mim, é minha menina dos olhos, digamos assim, né? E a questão da Anitta, ela foi muito feliz em colocar nas redes sociais, como ela colocou, como ela expôs, porque isso serviu como um estopim para nos ajudar na divulgação, né, da doença, porque hoje, quando a gente fala em endometriose, a gente tem um desconforto que é o tempo do diagnóstico, né? Que hoje a gente tem um tempo aí de 7 anos no diagnóstico para paciente com endometriose. E muitas dessas pacientes já começaram a ter sintomas, às vezes na adolescência, lá pelos 20 anos, e elas vão levar 7 anos para diagnosticar. Isso é uma média, doutor, isso é uma média. do que acontece. E em torno de 60 e poucos % delas vão passar por 4 a 5 ginecologistas antes de ter esse diagnóstico, né? Então, a endometriose é uma doença bem importante, ela tem uma prevalência alta na população de 10 a 15%, né? Se nós pegar hoje aqui no Brasil, nós vamos ter em torno de 10 milhões, né, com endometriose. E muitas nem sabem que tem. E muitas nem sabem que tem. E a questão, além da endometriose, que a gente pode, para manter, não sair muito na questão já de sintoma e coisas que a gente pode até abordar mais tarde, é a perda da qualidade de vida de uma mulher com endometriose, não só da qualidade de vida dela, mas na questão dos estudos, do trabalho, do social, do familiar, porque assim, uma pessoa que tem dor direto, crônica, de intensidade grande, ela vai faltar ao colégio, ela vai ter um rendimento melhor no trabalho, ela vai ter questões de falta de trabalho também, ela não vai conseguir algumas vezes no ano, né? Por as limitações todas, né? Exato, né? A questão da família em casa, né? Uma pessoa que está o dia todo com dor ou o mês todo com dor, ela tem todo o direito de queixar, a família às vezes também tem essa dificuldade, então há uma perda na questão de relacionamento também familiar, então é uma doença que ela traz muitas consequências, né, para população feminina. Já que a gente iniciou falando sobre câncer, e tem o câncer de útero, câncer de mama, que são muito prevalentes, né? E por isso o Outubro Rosa foca bastante na prevenção desses dois tipos de cânceres. Mas, falando de endometriose, um quadro de endometriose pode evoluir para um câncer? Pode, até eu vou agora fazer um parênteses e vou puxar lá para o Dr. Rodrigo de novo para nos ajudar aqui. A mama também a gente tem um grande porém, alguns cânceres de mama, eles têm muita correlação com cânceres de ovário. Até vou pedir fazer um parênteses para o Rodrigo entrar nessa questão para a gente poder também depois... Interessante, dado interessante. Os cânceres de mama, em torno de 5 a 10% são de origem genética. Daí aquilo que o Leandro falou, algumas raças, né, tem uma prevalência muito alta de mutação. O caso que ficou mais evidente na mídia foi da Angelina Jolie, que fez a mastectomia bilateral. Sim. Preventiva, né? Exatamente, a gente chama profilática ou redutora de risco, né? Então, a maioria dos casos, eles são aquilo que a gente chama de esporádico. 5 a 10% tem relação, tem origem genética. Entre eles, uma das mutações, a mais frequente no mundo inteiro, BRCA1, BRCA2, e essa mutação, sim, ela pode, BRCA1, por exemplo, determina quase 80% de risco da mulher desenvolver câncer durante a vida na mama, e em torno de 50% a 60% de risco no ovário. Mas tem como identificar... Bom,
O doutor está falando aqui de tipos de mutações, né? Quando a gente fala de tipos de mutação, é mutação celular, né? Sim. Tem exames que mostram com certeza. que tipo de mutação está acontecendo? É o que? O câncer de mama é o câncer mais frequente no mundo inteiro. O câncer de mama ultrapassou o câncer de pulmão, por exemplo. É a principal causa de morte por câncer entre mulheres. Tá? Só que a maioria, como eu falei, é 5 a 10% só de origem genética. Então, em pacientes que a gente desconfia pelo histórico familiar, minha avó teve câncer de mama, tia teve câncer de mama, prima teve câncer de mama, não só câncer em mulheres, homem também, próstata, por exemplo, pâncreas, câncer de ovário, né? Isso acende uma luzinha vermelha para a gente. Opa, nessa família, como tem vários casos, né, se repetindo, pode ser que tenha mutação. Existem vários exames, existe um exame que é muito simples, a gente pode fazer com saliva, em torno de 3 ml de saliva. Existem vários laboratórios, eu costumo mandar para os Estados Unidos, em torno de 2 a 3 semanas, o resultado está pronto. E ele lá identifica qual a mutação que você tem e qual o risco para desenvolver câncer, não só na mama. Existem o que a gente chama de painéis, né, multigênicos. Eles analisam 84 tipos de genes, por exemplo, nesse exame, e ele vai te dizer, você tem risco para tem uma mutação tal, e essa mutação te dá um risco de tantos por cento para mama, para tireoide, para pâncreas, exatamente. Então, a gente, a partir daí, estabelece qual é a melhor forma de acompanhar, quais são as estratégias para reduzir a eventualidade do câncer nessa paciente. Se eu não me engano, a Angelina, ela chegou a fazer a oforectomia bilateral, a retirada dos ovários. Sim, né? também. Que trouxe até uma certa polêmica na época, né? Porque só pra gente relembrar, a mãe dela faleceu de câncer de mama, é isso? Eu não lembro direito, mas eu lembro que ela é mutada e em função da mutação. Ela teve essa identificação da mutação genética e por conta disso teve a indicação, porque isso não é feito deliberadamente, né? Bom deixar claro. Teve essa indicação médica para que fizesse essa profilaxia. Exatamente. Que se fala, né? O doutor estava falando, doutor Leandro estava falando, então, abriu um parênteses, não fechou ainda parênteses, né? Porque a gente vai voltar lá naquele ponto da endometriose, doutor. Estava falando que o câncer de ovário pode advir de um endometrioma, de uma doença de endometriose no ovário, mas isso ocorre muito mais nas mulheres perimenopausas, né? Então, aquela mulher que a gente identifica um cisto, uma lesão endometriótica no ovário, a gente não tendo a indicação cirúrgica prévia à perimenopausa ali, próximo da menopausa... Perimenopausa é que está chegando na menopausa. Isso, tá, período que está próximo ali de entrar na menopausa. Não tendo essa indicação, a gente vai levar ela até esse período ou um pouquinho mais e provavelmente depois a gente vai propor uma cirurgia para minimizar esse risco, né, de ter uma transformação, mas ele não é um risco significativo, tá? Então, na maioria das vezes a gente não tem uma conversão, digamos assim, endometriose, eu tenho endometriose e aí eu vou ter o câncer. Então não tem, há possibilidade, mas não é uma relação tão forte, digamos assim. Sim, é muito mais comum na questão do ovário, como eu falei, né? E naquele período mais pós-menopausa ali, né? Sim. Quando a gente fala de endometriose, a gente não tem como falar sobre prevenção, né? A gente tem como falar sobre diagnóstico precoce, correto? Correto. Então, quanto antes se identifica o quadro, melhor o tratamento e as chances de cura? Ou é um Na verdade, problema ela é uma doença crônica, né? Crônica? A gente não vai ter cura nela, a gente vai ter um controle, uma melhora de qualidade de vida, né? Então, como é que assim, a gente geralmente vamos falar o que é a endometriose, porque pode ser tem algumas alguém que nos assiste. Quem está nos ouvindo pode querer entender Então, a endometriose ela ocorre, né? A gente tem um tecido dentro do útero que se chama endométrio, né? Que é responsável pela menstruação. Ele sai na forma do sangue ali, das regras da mulher. Por algum motivo, a gente tem algumas teorias tentando explicar, esse tecido ele sai de dentro do útero e ele
o lugar mais comum de acometimento é a pelve, então ele vai pegar ali os órgãos pélvicos, ele pode pegar o útero, ele pode pegar as trompas, os ovários, né? Ele pode ir para fora do sistema reprodutor, pegando bexiga, pegando intestino, ele pode sair da pelve, ir para o abdômen superior, pode ir até o tórax, onde vai poder pegar pulmão, ou mesmo o músculo da respiração, o diafragma. Então a gente tem endometriose em vários sítios, né? E esse tecido que saiu e que se implantou em qualquer um desses sítios, ele vai começar a criar mais célulazinha daquelas ali. E no período menstrual, o que ocorre? Ocorre sangramento nesses locais onde tem esses tecidos implantados. Vamos supor, tem um tecido implantado lá na bexiga, vai sangrar ali. Às vezes tu pede um ultrassom, uma ressonância para pesquisar, e aí no resultado vem lá, olha, a lesão de tantos centímetros na bexiga com sangramento agudo de hiperemia. Quer dizer, tem sangue lá, tem sangue... Não é um sangue coagulado que fica ali, vou falar uma besteira aqui, mas... É um sangue... Eu imaginava que era um tecido que ficava ali por conta disso. Não, digamos assim... Como se fosse um corpo tecido estranho, assim. Não. Não é isso, ativo, ele acaba sangrando. Né? Ele sangra, a doença por si só, ou ela vai fibrosar e vai formar uma área de retração, fibrose, e aí às vezes não contém, pode ser que não contenha mais tecido só endometrial ali, endometriótico, mas sim fibrose, mas vão ter áreas onde o sangramento vai ser ativo, onde a doença está ativa, né? E ali, cada vez que ela menstruar, vai causar inflamação, vai ter dor, né? Então ela vai começar, geralmente a endometriose leva a um quadro de dor, que inicia no período menstrual, dor na relação. Grande parte das pacientes aí portadores de endometriose, entre 40% e 50%, podem cursar com infertilidade associada. Então essa paciente, aí ela, como a gente falou, e eu acho que tem um viés na questão, o Rodrigo pode me ajudar, na questão cultural também, nossa, porque a gente recebe no consultório, acho que é o teu dia a dia também, aquela paciente que ela vem para consultar, ela faz a anamnese, que é a conversinha que você tem com ela ali, vai para o exame físico, e ela está saindo do consultório, às vezes ela... doutor, mas eu tenho cólica para menstruar muito forte. Mas isso é normal, né? E acha que toda mulher tem que passar por isso. Exatamente. Então, a questão, acho que também a gente tem esse quadro cultural. Esse é um dos motivos porque se demora em média 7 a 8 anos para o diagnóstico, porque muitos acham que é normal ter a cólica durante o período menstrual, né? Lógico, em torno de 70% das meninas, adolescentes, têm cólica, mas é uma cólica que não vai interferir no dia a dia, né? Uma cólica de leve intensidade, que dura pouco, ela não vai ter outros sintomas, como a dor na relação, enfim... E as mulheres em idade adulta, em torno de 50% têm cólica. Então isso é um sintoma, é um sinal muito frequente, mas a gente precisa ficar esperto para aquelas pacientes que têm esses sintomas de forma mais exacerbada. Sim. E essas pacientes são 10% das pacientes que chegam no dia a dia para a gente. A cólica, nem toda cólica está associada à endometriose. Mas o que acontece? Eu não posso ter uma cólica, essa cólica, porque o que a gente vê assim, a menina começa a ter as regras dela. Uhum. Aí ela vai lá, começa a ter as regras e tem cólica. Ela vai lá para a avó, para a mãe, para a amiga. Nossa, eu tô menstruando, tem muita cólica. Não, mas é assim mesmo. Quem menstrua tem dor, tem cólica. E aí no momento que isso é normal, por que eu vou me queixar para você de um negócio que é normal, entendeu? Então, às vezes aquilo vou aceitar. Exatamente, vou aceitar. Só que aí esse quadro começa a se exacerbar, a ficar pior. Aí ela procura o médico. A gente também tem um certo questão de informação médica também que precisa ser melhorada, essa doença precisa ser divulgada, porque às vezes o médico, mas também cólica menstrual é normal, e às vezes passa batido. Aí ela segue por mais um bom tempo com esse quadro arrastado de dor, como a gente falou, Sim. podendo passar até por 4, 5 colegas, para depois algum colega fazer o diagnóstico que ela tem endometriose. Nesse processo, passaram-se o problema 7 anos se agrava. E o problema se agrava.
né? Então hoje a gente tem já os desafios que é as adolescentes já com endometriose, onde o diagnóstico é um pouco mais difícil, muitas das vezes ainda nem tiveram relação, então o ultrassom para mapeamento da endometriose ele é um pouco invasivo, é necessário usar a cavidade vaginal, e aí a menina não teve relação, às vezes a gente precisa optar por um outro exame, que seria a ressonância, mas nem sempre a gente vai conseguir ter 100% de certeza com esses exames, tá? Então ela é uma doença de difícil diagnóstico, né, por vários fatores, e ela, como a gente falou, ela tem acometimento em muitas estruturas e pegar o intestino ela vai ter um sintoma, se ela pegar a bexiga ela vai dar outro sintoma, ela pegando o músculo da respiração o sintoma muda, ela pode pegar os nervos da pelve, onde também a gente vai ter um quadro diferente. Então o médico precisa estar muito atento. Atento, né? Atento. É interessante porque como esse assunto ele me parece que está sendo cada vez mais comentado e falado, né, e mais familiarizado, a tendência é que se fale a respeito, né? Se fale e quem está em casa também compreenda que precisa também perguntar para o seu médico, né? Acho que é essa troca, né? Exato. Fazer a queixa, né? Porque às vezes elas chegam no nosso consultório e não falam pra gente que tem dor, entendeu? Aí tu lá no fim, ou você questionou alguma coisa e ela volta, ela entra no assunto, e aí, você não me falou isso, não, doutor, achei que não era relevante, ou dor enfim, porque ela já ouviu da mãe e da avó que era normal, e às vezes passou para algum colega que também falou que era normal, então ela assume aquilo como sendo normal. Sim. Né? E a importância eu acho que na endometriose também, além do diagnóstico, é de uma equipe multidisciplinar para tratar essa paciente, né? Porque nós temos vários sítios envolvidos, né? Que precisam ser olhados de uma forma bem ampla, né? A paciente com endometriose, muitas vezes, ela precisa ter uma dieta especial, ela precisa ter um acompanhamento. Isso influencia também. Com certeza, porque a dieta tem que ser uma dieta que diminui o processo inflamatório, que é o que a endometriose causa bastante, né? Ela precisa ter uma fisioterapeuta para ajudar, muitas vezes, a dor crônica vai fazer com que ocorra um recrutamento, aquele músculo que fica tenso, né? Então a fáscia do músculo, que é uma pelezinha que ele tem externa, vai ficar rígida, e isso vai fazer com que ela recrute outra musculatura e comece a ter dor, como quando a gente tem aquela contratura de pescoço, só que isso fica crônico e aquele músculo responde a qualquer estímulo dessa forma. Então ela precisa de uma fisioterapeuta para ajudar a liberar essa dor miofascial que a gente chama, né? A questão de muitas vezes a gente ter que ir para uma cirurgia e ter intestino envolvido e ter que ter o colega coloprocto ou o urologista para nos auxiliar, né? A questão do tratamento da dor, que pode ser com medicamento, com acupuntura, com atividade física, que também vai ajudar. Então a equipe várias abordagens, né, que na se mesma complementam, paciente, né, que vão se complementar para devolver uma qualidade de vida para ela, né? Sim, importante falar sobre isso. Por isso até que a gente trouxe esse tema, né? Saúde da mulher, porque a gente fala de câncer de útero, câncer de mama, realmente tem motivo para falar sobre isso, né? Porque é passível de prevenção e precisa de informação, mas tem também outras áreas que a gente precisa abordar, né? Falando, doutor Rodrigo, sobre a mamografia, que ainda é o exame de rastreio, né, que fala, mais eficaz, mais indicado para prevenção do câncer de mama, né? Tem ainda aqueles mitos e verdades envolvendo a mamografia, ou isso já não é mais assim? Infelizmente ainda tem. A mamografia é um exame que comprovadamente consegue reduzir em até 30%, 30% a 40% a mortalidade por câncer de mama, porque ela consegue descobrir a doença em estágio muito inicial. Então, às vezes, doença com até menos de 1 centímetro. E isso vai impactar na vida da paciente, porque paciente com doença pequena, restrita à mama, nós temos sobrevida de 99% em 5 anos. A diferença daquela paciente que já com doença metastática, doença já presente em outros órgãos. Espalhou em outros órgãos. Com certeza. Em 5 anos, só 30% vão estar vivas.
e a qualidade de vida dessas pacientes vai ser muito prejudicada em função das diversas abordagens, né, tratamentos, enfim, que ela vai precisar fazer. Então a mamografia ainda é o exame de escolha. A Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, a Febrasgo, assim como várias outras sociedades, né, entidades médicas do mundo, recomendam que a mamografia seja anual a partir dos 40 anos de idade. No Brasil, principalmente, em função daquela particularidade que a gente comentou, né, o alto índice de câncer em mulheres abaixo dos 50 anos de idade. Hoje o SUS, infelizmente, oferece a mamografia a partir dos 50 e apenas uma vez a cada 2 anos. Então essa é uma das nossas bandeiras, né? O Elke, eu vou perguntar uma coisinha para o Rodrigo para ele esclarecer as nossas por pacientes. Favor. Paciente, Rodrigo, que teve câncer de mama na família em mãe muito precoce, né? Na mãe quando ela era jovem, quando é que ela tem que se preocupar com essa questão de procurar, de fazer esse rastreamento, porque ela tem que ser acompanhada mais precocemente, Com certeza. O fato de ter alguém com câncer de mama na família eleva o risco dos demais familiares, né, para desenvolver câncer de mama. A gente recomenda que se inicie a mamografia 10 anos antes do paciente, do parente mais jovem. Então, um exemplo, minha mãe teve câncer de mama aos 45 anos. Eu não vou começar com 40, eu vou começar minha mamografia com 35 anos de idade. Minha mãe teve câncer de mama aos 42, eu vou começar com 32. Agora, aí vem aquela conversa sempre inicial, né? Conhecer o histórico da paciente e o histórico familiar, principalmente o histórico de câncer, porque nessas famílias onde a gente identifica vários tipos de câncer, vários pacientes com câncer de mama, né, é importante fazer a pesquisa genética, porque também isso vai impactar na forma de rastreio. Então, usar ressonância magnética, oferecer medicações para reduzir o risco e as cirurgias também redutoras, né? Essa prevenção. Tem uma informação também que diz que essas mulheres mais jovens muitas vezes buscam a ultrassonografia de mama. Não querem ainda se expor aí à mamografia, porque um dos mitos é de que a radiação da mamografia pode ser, de alguma forma, oferecer algum prejudicial. risco. Importante a tua presença aqui, doutora, a presença de vocês, até para a gente esclarecer isso, né? Não, a mamografia é um exame muito simples, rápido. A radiação da mamografia é baixíssima, ela não vai causar nenhum problema, ela não vai trazer nenhum malefício. O ultrassom, ele é um exame complementar. Então, muitas mulheres têm medo de fazer a mamografia porque aperta, elas sentem, às vezes, desconforto, né, na mama. Não é dor, né? Não é para ser um exame dolorido. Então a gente sempre recomenda, vai fazer a mamografia, faça a mamografia 7, 10 dias depois que iniciou a menstruação. Geralmente nesse período a mama já não está mais tão inchada, ela não está mais tão dolorida, o exame se torna um pouco mais fácil, um pouco mais confortável. O ultrassom, ele não é um exame para rastreio, ele não consegue descobrir doença em estágio inicial, em raríssimas vezes, né? A mamografia não detecta só nódulo, ela detecta microcalcificações, ela detecta algumas outras distorções na mama que só ela é capaz, né? Em nível populacional, exame de rastreio. Então a mamografia é um exame importante. O ultrassom, apesar de ser um exame também muito simples, indolor, não consegue diminuir risco de mortalidade, porque ele não consegue descobrir na mesma escala que a mamografia câncer em estágio inicial. Por que a mamografia, o que é a mama densa que impede muitas vezes, o médico ele pede a ultrassonografia para complementar a mamografia? Por que isso acontece? Quem já viu um exame de mamografia vai ver que tem uma parte branca na mama e uma parte um pouco mais escura, acinzentada ou mesmo preta, né? Esse branco é a quantidade de glândula que tem na mama. Quanto maior a quantidade de glândula, mais densa a mama é. Esse também é um fator de risco. A densidade mamária é um fator de risco.
de aumento de risco para câncer de mama. Então a gente divide em categoria A, B, C e D, né? Aquela mama que é muito densa, tem muita glândula, então todo branco. E as doenças da mama também são brancas, então isso dificulta, ele camufla um nódulozinho pequeno e é difícil da gente conseguir detectar. Aí a questão do ultrassom como exame complementar, ou mesmo a ressonância, quando existe indicação. E por outro lado, aquelas mamas que são, a gente chama lipossubstituídas, tem bastante gordura na mama, ela é mais escura. Então lá um nódulozinho muito pequenininho, porque ele é branco, ele é mais facilmente detectado. Então a questão da mama densa é isso, é a quantidade de glândula que tem na mama. E isso é particular de pessoa para pessoa. Sim. Agora a frequência não muda para essa paciente. Não. Ela tem que fazer anualmente a partir dos 40, é isso? Exatamente. Ok. Gente, a gente está caminhando para o finalzinho, nem acredito, porque passa muito rápido, né? E tem muita coisa para falar. Então. Apesar de ser um assunto já que é comum às mulheres, elas, né, sabem que tem que se cuidar, mas é sempre importante a gente trazer. E esses meandros, né, dos temas aí, sempre importante a gente esclarecer para o nosso público. Quero agradecer. Não sei se tem alguma consideração, doutor Leandro. Eu acho que, na verdade... Alguma observação ainda que a gente acabou não falando? Não, eu acho que, na verdade, assim, nas questões da mama, a gente foi bem enfático, a gente conseguiu passar bastante coisa, né? A endometriose, nós teremos assunto aqui para 3 dias, se for o caso. Vamos voltar a falar sobre isso. Mas eu acho que, de forma geral, o que eu diria, assim, no final da endometriose é observar os sintomas, principalmente os de dor na relação, né? Alterações de extensão abdominal, dor urinária no período menstrual, dor evacuatória, algumas coisinhas e, enfim, eu acho que seria mais breve, assim, né? Eu acho que a gente tocou bastante. Fazer esse alerta, né? Para que não se reserve de falar para o seu médico, para sua médica de confiança, olha, eu sinto dor. Exatamente, faça a queixa. Repita essa queixa, eu estou com dor, eu tenho dor, a minha dor é assim. Não considere normal, né? Não considere normal. Dor incapacitante, ela não é normal. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Sempre aberto o espaço aqui, tá? Para a gente conversar sobre outros assuntos. Obrigado, doutor Rodrigo, alguma observação de algo que a gente não falou, que a gente pode falar nessa oportunidade? Eu acho que a gente conseguiu explicar, né, colocar que o câncer de mama é uma doença muito frequente, é o câncer mais comum. As mulheres precisam fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo deve ser um porta-voz do Outubro Rosa, deve levar essas informações para sua família, para os seus colegas de trabalho, né, para os seus amigos. E é um prazer, foi um prazer enorme estar aqui contigo, um prazer enorme estar aqui com o Leandro, né? Prazer é nosso. Meu amigão, meu colega. A gente vê que vocês têm muita sinergia, assim, né? Eu até ia fazer uma pergunta sobre isso, sobre essa parceria e a troca, mas deixa para outra oportunidade. A gente vai ter oportunidades aqui para conversar novamente. Muito obrigada mais uma vez. Importante a gente falar sobre esse assunto de prevenção mesmo depois do outubro ter passado, né? Fica a dica aí. Muito obrigada pela sua audiência. A gente agradece nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha, Unicred. E agora você curte, então, a 2ª temporada do Viva Saúde. A gente vai ter várias novidades por aqui. Fique atento. Até o próximo episódio do Viva Saúde.